Obrigado. Bom dia, irmãos. Eu queria agradecer ao nosso Deus mais uma vez pela oportunidade que Ele nos dá hoje de manhã de estarmos aqui e também a oportunidade de abrirmos a Sua palavra nessa liberdade que temos neste país ainda, né? De abrirmos as portas e louvarmos, adorarmos o Senhor, estudarmos a Sua palavra. Nós agradecemos o nosso Deus por isso. E queremos também agradecer a Deus pela semana que tivemos, nos guardou, nos protegeu. Estamos aqui reunidos mais uma vez. Muito bem, nós estamos continuando então, sempre que tem a oportunidade, mais ou menos, né, uma vez por mês, às vezes não dá, então passa um pouquinho, de colocar esse estudo sobre a doutrina do reino. Me lembro que um tempo atrás o Dito nos desafiou para trazermos aqui à frente, quando tivéssemos oportunidade, falarmos sobre as doutrinas bíblicas. E a doutrina do reino messiânico é uma delas. Conhecermos o que são os planos de Deus para frente, o que acontece hoje, o que aconteceu no passado, mas também os seus planos para frente. Um desses planos, o projeto e propósito de Deus, é o estabelecimento de um reino messiânico milenar de 1000 anos, parte do seu plano escatológico de futuro, dos últimos dias. E para nós cristãos, às vezes eu fico me perguntando, trazer para a igreja esse tipo de assunto é interessante? Deveria trazer? E eu acho que sim, porque é um estudo da palavra de Deus. Queremos conhecer melhor o nosso Deus, queremos adorá-lo melhor em espírito e em verdade. Para a gente adorar o nosso Deus melhor, devemos conhecê-lo melhor, conhecer os seus propósitos, os seus planos, até porque nós de alguma forma vamos estar envolvidos nisso aqui, nesse projeto de Deus, nesse plano de Deus. Já estamos e estaremos das coisas que estamos falando sobre esse plano de Deus, o reino, doutrina do reino, né? Doutrina do reino de Deus, doutrina do reino messiânico, tudo é a mesma coisa. Reino, aí quando eu falo reino, é sempre uma coisa só. Eu mudo de sobrenome, mas é uma coisa só. Reino de Deus, reino dos céus, reino messiânico, reino do Senhor Jesus Cristo, reino milenar, o reino, ok? Para facilitar, assim. Das últimas vezes, eu vou dar uma repassada aqui rapidinho, mas hoje nós vamos focar alguma coisa sobre o livro de Atos dos Apóstolos. Então, uma pergunta que se faz se esse reino messiânico foi também oferecido e proclamado pelos apóstolos no início da igreja, lá no começo de Atos, se ele foi proclamado, oferecido a Israel esse reino. Esse é o assunto da nossa aula de hoje, se o reino foi também oferecido no início de Atos dos Apóstolos. Essa é a pergunta, porque tem muitos que defendem essa ideia, que aconteceu também em Atos a oferta do reino de Deus ao povo de Israel, naquela época. Israel ou gentil, que elas foram oferecidos a eles e proclamados a eles. Então, eu vou tentar aqui responder essa pergunta, se o reino foi oferecido mesmo no livro de Atos. Lembra que no livro de Atos a igreja estava nascendo, Atos capítulo 2. Né, batismo do Espírito Santo, todos ali, e ali nasceu a igreja. E aí, para frente, vem textos que levam pessoas a pensar que o reino também foi oferecido. E eu vou responder essa pergunta, tá? A igreja ou o reino? O que estava sendo oferecido naquela época lá? Então, é isso que eu gostaria de levar aos irmãos. Bom, nossa série de estudos, então, tá nessa linha aqui, ó, número 1. O que a Bíblia diz sobre o reino? O número 2, 3 e 4 nem estamos abordando, é lá para frente, em algum dia, daqui uns 5 anos a gente fala sobre isso. Mas nós estamos correndo o trecho do primeiro item. E vocês lembram quando eu comentei aqui no início que existem, quando eu falei aqui, eu falei uns 17, né? Pontos de ônibus. Nós estamos numa jornada aí andando de ônibus, passeando dentro da Bíblia, desde Gênesis até Apocalipse, sobre o reino, falando sobre o reino, o que a Bíblia diz sobre o reino. Então, essas 17 paradas do ônibus, nós estamos na 9ª parada.
E esses pontos aí, quando eu falei 17 no início, são os que eu tinha identificado até então. Mas ele vai até 45, 47, por aí, tá bom? Mas, obviamente, não quer dizer que nós vamos fazer todos, né? Mas vamos dar uma ideia geral até onde a gente pode ir, com alguns dessas paradas, que são alguns textos, algumas áreas que vamos discutir aqui, que a Bíblia fala sobre o reino. Então, é esse o tema nosso, do nosso estudo. O que a Bíblia diz sobre o reino. Ok. Então, vou repassar rapidinho esses pontos que a gente já falou desde meses atrás, mas rapidinho, tá? A primeira coisa, a primeira parada foi no Éden, lá na criação. O homem e a mulher, Deus colocou sobre Adão a responsabilidade de administrador teocrático do mundo que Deus criou. E devido ao pecado, ele caiu, Adão e Eva, e deixaram de ser essa representação de Deus, cuidando dessa administração de Deus no mundo através de alguém, que era Adão. Então ele deixou de ser. E a partir daquele momento, o mundo jaz na mão dos príncipes deste mundo, que é Satanás, sob controle dele. Deus estabeleceu a aliança abrâmica depois disso, né, através de Abraão, e ele tem 3 coisas muito importantes que acontecem nessa aliança abrâmica que Deus fez com Abraão. Ele diz que vou te dar uma terra, uma descendência de onde virá o Messias, e vou te dar bênçãos para você e para todas as nações. 3 coisinhas que vocês sempre têm que lembrar sobre a aliança abrâmica: terra, bênçãos, terra, descendência e bênçãos. Sempre lembra disso, porque qualquer texto, se depender de mim, que estiver falando, eu vou sempre cair numa dessas teclas para discutir sobre o reino, ok? Essa aliança foi incondicional, significa que eles têm todos esses direitos dados por Deus, independentemente do que eles vierem a fazer ou do que eles são. Deus falou, eu vou fazer com vocês. É incondicional, foi feito por Deus, da parte de Deus, e Deus dá a eles a bênção para Israel, né? Então, lembre que a aliança abrâmica é incondicional, não depende da reação e do retorno do povo de Israel. Deus deu a eles direitos sobre as promessas que Deus fez, ok? Esses direitos aí, eles têm direitos às promessas de Deus. Muito bem. Aí veio a aliança mosaica, Deus fez uma aliança com Moisés, lá com o povo, na época da lei, né? Era uma aliança condicional, aí é diferente, totalmente diferente, porque Deus falou assim, se vocês seguirem os meus caminhos, se vocês me obedecerem, vocês terão as bênçãos. Então é condicional. E adivinha o que aconteceu? Eles não atenderam. Portanto, Deus tinha dito, se vocês atenderem, terão bênçãos, se não atenderem, terão maldições. É por isso que o povo de Israel, até hoje, nos dias de hoje, está julgado, sofrendo as penalidades daquilo que Deus fez com eles numa promessa mosaica, na aliança mosaica, as promessas que vieram dali. E uma delas era essa, vocês não podem, vocês têm que cumprir, é condicional, vocês têm que cumprir. Eles não cumpriram, pecaram, desobedeceram, e estão sofrendo até hoje os julgamentos, que vieram através dos anos, né? Os impérios, Império Assírio, Babilônico, os impérios romano, depois passaram pelo exílio, e aí foram todas essas coisas. Muito bem, 4º ponto, falamos sobre o reino dividido. Israel tinha um reino completo, mas aí se dividiu, do norte Israel, do sul Judá. Depois falamos do tempo dos gentios. É um tempo desde quando aconteceu o exílio babilônico, 586 a.C., até a vinda do Senhor Jesus Cristo, a segunda vinda, não o arrebatamento. Até a segunda vinda tem então esse período que a Bíblia chama de tempos dos gentios, onde Israel está realmente, vamos dizer assim, sofrendo os problemas que eles mesmos criaram em largar Deus, deixar Deus para trás, desobedecer a Deus. E eles estão sofrendo isso, e o Senhor vai falar com eles lá na tribulação, durante o período da tribulação, e depois disso virá o milênio, ok? Por isso que é antes do milênio. Então, quando Cristo voltar, fecha-se ali o tempo dos gentios, na segunda vinda do Senhor. Tudo isso aqui é uma recapitulação rápida, tá, gente? Que a gente já estudou tudo isso.
Aí nós estudamos sobre os profetas do Velho Testamento, corremos em Isaías, Jeremias, Ezequiel, alguns deles, outros menores, para dar uma olhada, o que eles fizeram, como se eles estivessem pintando um quadro, uma pintura de óleo ali, pintando um quadro, como que é o reino? E aí nós passamos nessa pintura desse quadro, os profetas olhando como é esse reino, como ele será, como é que Deus já prometeu que vai ser esse reino, e nós repassamos toda essa, como que é o milênio será, e será um período de restauração total do seu povo de Israel. Quando vocês lerem, por exemplo, Ezequiel 36 e 37, os ossos, no vale de ossos que reviveram, isso tudo fala sobre Israel, a restauração de Israel, que Deus vai fazer com eles, essa restauração, ok? Muitos, não sei se eu ponho entre aspas, crentes, denominações, hoje em dia, não creem isso, eles acham que Israel já foi, já era, já acabou, Deus não quer mais saber deles. Eu não leio isso na Bíblia, todos os textos que eu leio lá, Ezequiel 36, 37, Isaías 14, Isaías 12, Deus prometendo restaurar o meu povo querido, que eu vou trazer vocês de volta, eu vou fazer com vocês o que não aconteceu antes. Deus vai fazer isso. Então eu não concordo, diametralmente oposto ao que se é pregado em algumas denominações hoje em dia, sobre a questão do reino do Senhor Jesus Cristo, ok? Muito bem, aí tem a era pós-exílio, quando eles começaram a voltar algumas partes para a sua terra, reconstruir, lembra, na época de Neemias, Esdras, Neemias, Zorobabel, eles voltaram para a terra, foi um retorno parcial. Depois disso, que eles tentaram retornar para a terra, depois do exílio que eles tiveram, o povo de Israel, passou um período de mais ou menos 400 anos, que a Bíblia chama, nós chamamos, olhando para a Bíblia, os contextos, de um período intertestamentário, um período onde Deus não falou com eles, não teve profeta, não teve nada. Esses 400 anos, depois disso, só veio acontecer coisas aí já na era do Novo Testamento, quando Jesus chega aí no Novo Testamento, na época do nascimento do Senhor Jesus Cristo. Então, mas daquele período pós-exílio até Jesus, mais ou menos 4 séculos. No 9º ponto, é a rejeição do rei. Por quê? Eu pulei o 8º, né? No 8º ponto, Jesus então chega e diz a ele por que veio, trazer o reino, vim estabelecer o reino. E eles rejeitaram, e no número 9 aqui, eles rejeitaram o Senhor Jesus Cristo, e o ponto fundamental onde isso aconteceu, após várias rejeições, mas o ponto assim, que não teve mais retorno, foi em Mateus capítulo 12, quando Jesus expulsa o demônio, e eles não tinham mais como negar, eles não tinham mais como correr disso. Viu Jesus fazer muitos milagres, mostrando que ele era Deus, que veio, ele não tinha mais o que fazer, eles falaram, você expulsa o demônio por Beelzebu, que é o príncipe dos demônios, e atribuiu o poder de Jesus e o poder do Espírito Santo naquele momento a Satanás. Naquele momento, eles pecaram o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo, como povo. E naquele momento, então, o reino foi retirado. A oferta, o proclamar do reino para eles, já não aconteceu mais. E depois, nos próximos capítulos mesmo de Mateus, nós vamos reparar que o Senhor Jesus Cristo muda o discurso, muda o jeito de falar, muda a audiência, não fala mais em público, agora fala num cantinho separado com seus discípulos, muda o jeito de falar, muda o tom da mensagem. Por quê? Agora não tem mais reino para Israel. Foi suspenso, a gente usa a expressão, foi postergado. A partir daquele momento foi suspenso, postergado, e um dia vai voltar. É assim que a gente entende o que aconteceu com eles nessa rejeição do reino. Portanto, o reino foi postergado. Ok? Recapitulando a última aula, 2 pontos só. Por que Israel rejeitou o reino e o rei, né? Por que eles rejeitaram? 2 pontos eu me apeguei neles. Primeiro, o reino de Cristo não é somente político. Eles esperavam um reino político para brigar contra Roma, o Império Romano, abarrotando eles ali com impostos, pressionando os judeus, o povo de Israel, eles já estavam fartos disso. E quando eles então começaram a estudar o assunto e ouvir daqueles que pregavam o Velho Testamento ali, o rei, o Messias que estava para chegar, e eles se animaram, eles queriam ver um rei contra Roma.
Eles esperavam um reino político. O Senhor Jesus Cristo veio e começou a ensinar que esse reino não é político. É também político, mas não é só político. É moral e ético. Aí pegou na ferida deles, eles não quiseram. Foi uma das razões que eles rejeitaram o reino. Porque agora o Senhor estava falando de moral e ética, arrependei-vos dos seus pecados, da sua forma de ser, fazer o bem, enfim, começou a pregar eles o jeitão do novo reino, né? Do novo reino. E eles então, para trás. Uma das coisas que pegou muito forte, segundo ponto, Israel buscou a justiça por suas próprias mãos, por sua própria força. Tem um versículo que eu não lembro agora de cabeça, mas que o Senhor Jesus Cristo, vocês têm que melhorar muito a doutrina, a justiça de vocês, aquela justiça dos fariseus. Justiça dos fariseus. Eles tentavam fazer justiça pelas suas próprias mãos, obras, isso significa obras. E o Senhor já tinha pregado ali que não é por obras, a justiça é imputada, transferida através de fé e fé somente. Era isso que o Senhor estava pregando, né? Mudaram as coisas agora. Você começa a ler todo o discurso do Senhor Jesus Cristo, vocês vão perceber que mudou o jeito. E eles não queriam mudar. Então, a razão que eles rejeitaram era porque eles queriam um reino só político e eles queriam fazer do jeito deles a justiça e o perdão dos seus pecados e buscar os céus e tudo mais. Eles queriam fazer do jeito deles. O Senhor falou, não, agora é através da fé em Jesus somente. Agora é diferente. Mas eles não aceitaram, então rejeitaram o reino. Então, dentro desse capítulo da rejeição do reino, né, que nós estamos, ficou esse item para trás que eu mencionei já no início, que é a pergunta. Bom, o reino foi oferecido, mas será que ele foi novamente oferecido em Atos? Onde que se apegam, quem fala sobre isso hoje, e no passado também, mas se apega num dos discursos do apóstolo Pedro, lá no início, né, aqueles discursos do capítulo 2 de Atos, capítulo 3, e ele pega, por exemplo, esse versículo aqui, 19 a 21, onde você lê lá assim, Pedro, no meio lá do seu discurso, ele diz assim, olha, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor, e envie ele a Jesus Cristo, que já dantes foi pregado, o qual convém que o céu contenha até os tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Então, pegaram esse texto aí e falaram assim, olha aí no discurso de Pedro, ele está falando a mensagem do reino, ele está pregando o reino, Atos capítulo 3, vocês estão lembrados, só para refrescar, Atos capítulo 3, o Senhor Jesus Cristo já tinha saído, já tinha a ascensão de Jesus, já estamos em Atos, o estabelecimento da igreja, indo para os gentios, Atos 2, né, a descida do Espírito Santo, está lembrado de toda essa história. O que diz Atos 1, versículo 6 a 7? Os discípulos reuniram logo depois da ascensão do Senhor, né, antes da ascensão, eles já tinham feito essa pergunta, ele falou assim, aqueles pois que se haviam reunido perguntaram dizendo, Senhor, restaurarás tu nesse tempo o reino de Israel? A dúvida deles é sempre o reino de Israel, reino político de Israel. E disse-lhes, não vos pertence saber os tempos ou estações que o Pai estabeleceu pelo seu poder. Vou listar aqui para vocês 10 razões, e não vai ser longo, vai ser rápido, fazer meio pum, né? Razões, porque o reino não foi oferecido em Atos dos Apóstolos. Os versículos que nós lemos lá são outras coisas e conflitam se a gente diz que sim, vai conflitar. O que a gente aceita é que não foi oferecido o reino em Atos. Muito bem. Primeira razão, o rei estava ausente. Atos 1, de 9 a 11, talvez nem precisamos ler, mas se quiser dar uma olhada lá, é a ascensão do Senhor. O Senhor saiu. Bom, vamos abrir lá, né? Olha o que aconteceu com o rei. Jesus estava na terra, né? Tinha passado por todo aquele processo e tempo com eles, oferecendo o reino. Depois o reino foi rejeitado. Olha o que aconteceu, que é relatado por Lucas, né, no livro de Atos, capítulo 1. Dita estas coisas, tem palavras do Senhor Jesus Cristo aqui durante a ascensão, né, no versículo 8, né, quando ele fala, mas receberei sobre vós o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, serem minhas testemunhas. Jesus estava para sair aquele dia.
tanto em Jerusalém como na Judéia e toda a Samaria até os confins da terra. Dita essas palavras, foi Jesus elevado às alturas e à vista deles, e uma nuvem o encobriu os seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões, vestidos de branco, se puseram ao lado deles. E lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá de modo como o vistes subir. Jesus subiu à destra de Deus, ao trono de Deus nos céus. O rei não está presente. Como é que os discípulos, os apóstolos, em Atos, iriam oferecer um reino onde o rei não está mais? Saiu. O que geralmente nós encontramos é atrelado rei e reino. Quando você vai falar de reino, você fala de rei, tem que estar junto. Por exemplo, em Isaías 9, versículos 6 e 7, a gente sabe bem essa profecia, porque um menino se nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros. Estamos falando da pessoa do Senhor Jesus Cristo. E se chamará o seu nome maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Do aumento desse principado e da paz não haverá fim sobre o trono de Davi e no seu reino. Eu só queria ligar essas duas palavras. Uma coisa está ligada com a outra. Falou do reino e falou do rei. Do reino e do rei. Lucas, quando houve o nascimento lá do Senhor Jesus Cristo, capítulo 1, 32 e 33, está falando sobre Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Quem? Jesus. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Reino com rei, reino com rei. Ok? Em Deuteronômio, quando se falava de estabelecer um rei, Deus já disse assim para eles: porá certamente sobre ti como rei aquele que escolher o Senhor teu Deus, dentre os teus irmãos porás rei sobre ti, não poderás pôr homem estranho sobre ti que não seja teus irmãos. Um exemplo do Velho Testamento, de Deuteronômio, onde o próprio Senhor Deus diz assim: então, escolha alguém no meio de vocês, que vão ser o rei, para fixar um pouquinho essa ideia de que rei no meio deles, para estabelecer um reino. Então, voltando para o que aconteceu, aqui o rei estava ausente, que é uma das primeiras razões que eu vejo. O Senhor Jesus Cristo subiu ao Pai, à destra do trono, não mais estava na terra com eles, não estava ali com eles, eles viram subir, e o anjo disse: ele vai voltar um dia, mas ele subiu ao Pai e tal. Então, uma razão que eu vejo que não estava sendo oferecido em Atos o reino. O rei não está mais aqui, já foi. Ok? Guarda essa primeira razão. Razão número 2. No livro de Atos, ou nos apóstolos, nos evangelhos, na verdade, é usada uma linguagem irreversível a respeito do reino. Dá para ver claramente. Eu vou pegar, tinha vários versículos, mas eu peguei um só. Vou ver se eu faço o exemplo com vocês aqui. Está aqui escrito, é Mateus 21 e 43, mas está aqui o próximo slide. Mateus 21, 43, está escrito assim, portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado, e será dado a uma nação que dê os seus frutos. Provavelmente você está perguntando: mas tirou o reino de Deus de Israel e deu a quem? A Israel. O futuro de Israel, o remanescente de Israel, lá no final, no milênio. E você fala assim: então, não mudou nada, Zé, que era Israel lá, Israel aqui. É a mesma nação de Deus, povo escolhido de Deus. Porém, eles vão passar pela tribulação, não vão? Vocês sabem o que vai acontecer com Israel na tribulação? Nesse quesito, não? Eles vão perder 2/3. Por isso que a Bíblia chama de remanescente de Israel. O verdadeiro Israel. É o Israel que buscou a Deus, arrependeu-se lá na tribulação. Então, esse reino é deles. Foi tirado daquele Israel perverso.
Lá atrás, primeiro século, tirado, vai ser dado de novo ao Israel fiel, o remanescente. Quando? No milênio. Será o milênio, o reino, ok? Mas aqui Mateus então já diz, eu vos digo que o reino vos será tirado e será dado a uma nação. Não tem volta. Por que em Atos vão pregar de novo o reino, se a próprio Senhor diz, será tirado, vai ser só entregue lá na frente. Eu não sei se eu coloquei um versículo aqui, na sequência, que o próprio Senhor Jesus Cristo diz para ele assim, sabe quando só vocês vão ver a respeito do reino? Quando vocês clamarem, bendito o que vem em nome do Senhor. Quando vai acontecer isso? Lá na tribulação. Quando eles estiverem clamando, bendito o que vem em nome do Senhor, está próximo à chegada da implementação do reino. O Senhor Jesus disse isso aí, ok? Muito bem, número 3. Falei que eu ia rápido hoje, né? Número 3, terceira razão. Já iniciou aí em Atos uma nova era pelo Senhor, pela ausência desse reino. Lembra, o nosso Deus, ele não fica parado. Parou o projeto direto com Israel, parou por enquanto, postergado. Eu quero fixar isso, irmãos, porque se vocês vão achar vários livros, pregações, nos dias de hoje, que eles vão falar que não é isso que eu estou falando. Eles vão falar assim, não, Deus botou Israel de lado, não é mais isso. Isso que você lê tudo aí do reino é da igreja, substitui-se por igreja, a igreja é o Israel de Deus. Errado. Falo com vocês com toda convicção. Isso é errado, porque isso bate de frente com os outros textos e promessas bíblicas do Senhor, que não tem explicação. Então, não é isso o que nós entendemos na palavra de Deus pelos profetas, pelo Velho Testamento, que o Senhor vai cuidar de Israel. Paulo falou isso em Romanos. Vamos para o Novo Testamento. Paulo falou isso em Romanos 9, 10 e 11, capítulos 9, 10 e 11, onde no capítulo 9 é o Israel do passado. Romanos capítulo 10 é o Israel do presente e o que Deus está tratando, inclusive, com eles hoje. E o capítulo 11 é o Israel do futuro. Deus tem um plano para Israel, passado, presente e futuro. Nunca vai deixar de ter. Talvez vá. Eu tenho aqui a minha também entendimento que lá no Novo Céus e Nova Terra talvez tenha acabado tudo isso. Não tem mais nenhuma divisão, Israel, gentil, judeu, virou Novo Céus e Nova Terra para toda a eternidade. Então acho que lá, eu não leio pelo menos que tem assim um plano específico para Israel, mas todos os fiéis do Senhor. Mas então, já iniciou uma nova era, o Senhor dando ao povo, a nós, a revelação da igreja em Atos capítulo 2. Então, essa é uma das razões. Vocês vão ler os textos mesmo nos evangelhos. A nomenclatura que se usa é agora de um estabelecimento de uma nova dispensação. O Senhor mudou, é uma nova dispensação, chamada igreja, época da graça de Deus. Nós, que estamos aqui hoje, né, nesse período. Então, já tinha iniciado essa nova era, com essa ausência do reino. Vocês notem que no capítulo 24 de Mateus, eu não vou discorrer sobre isso, nem precisa, mas só para dar uma... Existe um paralelo com o que vai acontecer lá em Apocalipse capítulo 6, quando o Senhor menciona no seu discurso, lá no Monte das Oliveiras, em Mateus capítulo 24, e ele vai falando sobre as coisas que irão acontecer próximos à vinda do reino. Ele chama de dores do parto, não chama lá em Mateus 24? De uma mulher grávida, dores do parto, porque vai nascer um nenê. É isso que vai acontecer durante aquele período da tribulação, que ele chama de dores do parto. E o que vai nascer então? Vai nascer o reino, para frente, mais adiante, vai nascer o reino. E em Apocalipse ele menciona mais ou menos as mesmas coisas, no capítulo 6, chamado de os selos, os julgamentos dos selos. Mas fala sobre o falso Cristo, a guerra, a fome, a morte, os mártires, terremotos, evangelismo, tudo vai acontecer. E o Senhor Jesus Cristo já nos dá essa informação em Mateus 24, falando sobre o que vai acontecer lá na tribulação, ok? Dando para a gente mais uma ideia de que vai acontecer lá, não é em Atos mais, não precisa mais oferecer em Atos, vai ser lá,
A proclamação do reino na tribulação. 144 mil e tal. Ok? Lá, não aqui. Quarta razão. Lucas escreveu o Evangelho de Lucas e escreveu Atos dos Apóstolos. Então, a gente está falando de Atos. Então, vamos falar de Lucas. Ele usou a terminologia do reino 45 vezes no Evangelho de Lucas. Ok? 45. Havia ali a ideia de proclamar o reino, inserido ali no Evangelho de Lucas. No Evangelho de Atos, só foi usado 8 vezes. E são essas 8 vezes que eu acabei de escutar um vídeo semana passada, de alguém que vai lá ver essas 8 aparições em Atos, fala, então, o reino continuou sendo oferecido em Atos dos Apóstolos. Não, era uma pregação, o próprio, acho que eu tenho aqui o versículo. Um deles está aqui, Atos 28, 30, 31, ele fala assim, e Paulo ficou 2 anos inteiros na sua própria habitação que alugara e recebia todos quantos vinham vê-lo, pregando o reino de Deus. Aí, pregando o reino de Deus. Então, o reino estava sendo oferecido para eles também em Atos, ensinando com toda a liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Gente, obviamente que era ensinado sobre o reino de Deus. Eu estou aqui à frente hoje ensinando para nós, para mim primeiramente, agora compartilhando com vocês, que a palavra de Deus ensina sobre o reino de Deus. E isso Paulo fazia, não só sobre isso, mas doutrina do Espírito Santo, doutrina da fé, ele ensinava tudo. Uma delas é sobre o reino. Não está inserido aqui no contexto de Atos capítulo 28 de Paulo, a mensagem do reino. Qual que era a mensagem do reino? Eu não sei se eu pus aqui, não. A mensagem do Evangelho do reino é, arrependei-vos que o reino está próximo. Era essa a mensagem, arrependei-vos que o reino está próximo. Paulo não pregou isso. Nem aparece no livro de Atos inteiro. Aliás, é o próximo item. A expressão arrependei-vos porque o reino dos céus está próximo, nem aparece no livro de Atos. E quando você vai ver nos evangelhos, quando o Senhor chegou, ele usou essa mensagem do reino em Mateus, em várias ocasiões, pedindo para que se fosse pregado essa mensagem do reino. João Batista, Mateus 3, 1 e 2, naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia, dizendo, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Vocês vão notar a similaridade das palavras dessa mensagem do reino. Tudo muito parecido ou quase igual. Aí Jesus mesmo pregou. Então, começou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Ele, rei, trazendo o reino dos céus. Isso lá na aula que nós tivemos quando o reino foi proclamado, né? Estou repetindo aqui, em Mateus 4 e 7. Mas só para lembrar, essa é a mensagem do reino. Isso não aparece em Atos. Aí ele mandou os seus 11, Jesus enviou esses 11 e lhes ordenou, dizendo, não ireis pelo caminho dos gentios, vocês nem vão para os gentios, nem entrareis na cidade dos samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel, e indo pregai dizendo, mesma coisa, é chegado o reino dos céus. Mateus 10. Mas não foi só isso, tem uma outra ocasião quando ele chamou 70 discípulos, distribuiu de 2 em 2, e disse para eles, depois disso designou o Senhor ainda outros 70, e mandou-os adiante da sua face, de 2 em 2, a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir, e curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhes, é chegado o reino dos céus, o reino de Deus, é chegado o reino de Deus. Em 4 ocasiões bem distintas, né? João Batista, o próprio Senhor Jesus Cristo, os seus 12 e os seus 70 discípulos, ele falou, vai lá e prega o evangelho do reino. Pregam para eles o evangelho do reino. Agora, essas expressões não aparecem no livro de Atos, em nenhum momento. Antes, pelo contrário, aparece essa. Atos 2, lembra? Atos 2, formação da igreja, 40 e 41, e com muitas outras palavras, isso testificava e os exortava, dizendo, salvai-vos dessa geração perversa. Que geração? O Israel do primeiro século, totalmente contra Deus, desobediente, e por fim eles rejeitaram o rei e o reino, atribuindo o poder do Senhor Jesus Cristo a Belzebu, chefe de Satanás. E Deus falou, postergado, vocês não. Terá um dia, um remanescente de vocês, que eu vou trazer o meu povo de volta, mas vocês não. E aí ele ainda prega, salvai-vos desta geração perversa.
Ó, vocês têm que cair fora disso. Já introduzindo uma nova era e uma nova linguagem, que era a filosofia de trazer as palavras para trazer a igreja. Agora uma nova dispensação. Salvai-vos, sai fora, arrependei-vos daí, mude de ideia, vem para cá. Outra coisa, a fé e Cristo somente. De sorte que foram batizados de bom grado e receberam a sua palavra naquele dia e agregaram-se quase 3.000 almas. Mas lá no começo da igreja, né? Eles foram batizados. Ok? Muito bem. Sexta razão. As misturas, desnecessariamente, as misturas das verdades do reino com as verdades da era da igreja. Em outras palavras, o livro de Atos foi escrito com alguns propósitos específicos na palavra de Deus. Eu coloquei aqui algumas coisas. Era o nascimento e o crescimento da igreja. Livro de Atos dos Apóstolos. Alguns costumam chamar Atos do Espírito Santo. Não sei se vocês já ouviram dessa forma, né? O Espírito Santo atuando para que o Evangelho fosse estabelecido, a igreja fosse formada, crescesse, espalhasse pelo mundo todo entre os gentios. Agora não é só judeu. O Evangelho do Reino era para os judeus, para Israel. Agora o Senhor falou assim, vão para todo lado e pregue o Evangelho da salvação individual, né? Então o livro de Atos, ele está aqui colocado para nós, nessa revelação de nascimento e crescimento da igreja. Esse crescimento é numérico, geográfico e étnico. Quando eu falo numérico, a gente acabou de ler um versículo que fala que aquele dia salvou-se quase 3.000 almas. No nosso linguajar de hoje, parece que é muito, né? Nós temos aqui 100 e poucos membros, talvez, 120, mais um pouco. E aí você fala, nossa, 3.000? Nem tem salão para isso, né? Mas eram milhões que estavam ali ao redor, salvar 3.000 não era tanto assim. Mas já era um bom número para o começo da igreja, tá ok? Poderia ser muito maior, se eles dessem atenção à mensagem do Senhor, através dos apóstolos. Então, esse crescimento numérico acabou acontecendo em outras ocasiões também, foi crescendo. Geograficamente, saiu de Jerusalém e começou para todos os lugares, formando igreja, foi até Roma. O Paulo foi até Roma, pregou por lá, formou os irmãos de lá, o agrupamento. E etnicamente, do judaísmo à dominação gentílica. Não ficou só no judaísmo, obviamente. Pregou-se aos judeus, mas abriu-se a toda e qualquer pessoa que quisesse ouvir o Evangelho. Então, aqui estão as coisas que Atos nos reportam, né? A igreja inicia, na verdade, a igreja inicia em Atos capítulo 2, e houve ali o batismo do Espírito Santo, que faz com que o crente em Cristo se identifica no corpo de Cristo, que é o próprio Senhor Jesus Cristo, na igreja, corpo de Cristo, a igreja, através do batismo do Espírito Santo. Então, eu vejo, assim, bem claramente o nascimento da igreja ali em Atos capítulo 2, nascimento da igreja, batizados e identificados com Cristo no batismo do Espírito Santo, recebendo ali o Espírito Santo em Atos capítulo 2. Vamos dar uma lida em 1 Coríntios 12, 13? Tem algumas mensagens boas sobre isso para nós. Paulo escrevendo em 1 Coríntios 12, 13. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Só para afirmar essa parte de que quando nós nos tornamos crentes, nós somos já habitação, passamos a ser habitação do Espírito Santo. E essa identificação com o corpo de Cristo, a igreja, é por causa do nosso batismo, então, ao sermos crentes em Cristo. Ao tomarmos essa decisão, recebemos o selo do Espírito Santo. Ok? Muito bem. 7º ponto. Porque o reino não foi oferecido mais em Atos dos Apóstolos. 7º. O tempo do reino já foi determinado pela autoridade do Pai. Nós já lemos esse versículo. Está aqui, olha. 1, 6 e 7 de Atos, quando eles chegaram perto de Jesus e perguntaram, Senhor, restaurarás tu nesse tempo o reino de Israel? A resposta do Senhor foi, e disse-lhes, não vos pertence saber os tempos e as estações que o Pai já estabeleceu pelo seu próprio poder. Vocês não precisam saber disso agora, já está estabelecido pelo Pai. E interpretando aqui essa parte, é o milênio.
Pai já estabeleceu, vai ser lá. Então, e não precisa vocês ficarem preocupados com essa data. Então, com essa colocação, eu vejo assim, uma razão para dizer assim para nós, não foi oferecido mais o reino em Atos. O Senhor já determinou quando que vai ser o reino. Não precisa perguntar se Ele vai estabelecer o reino agora, no livro de Atos, no início da igreja, aos gentios. Não precisa mais pregar. Vocês acham que Pedro, na sua mensagem, ele violaria a autoridade de Deus pregando o reino novamente em Atos? Pensa um pouquinho comigo. O Senhor já determinou que não é mais. Ele já se ausentou essa posição de oferta do reino lá nos evangelhos. Mateus 12. Já ausentou-se, postergou-se. Por que Pedro, no seu discurso lá em Atos 2, vai pregar? Não, o Senhor não quis dizer bem isso, não. Vamos pregar o reino, sim. Ele não faria isso. O Espírito Santo não faria. Como é que é? Esqueci o nome. Posições paradoxais. Né? Ele trouxe a igreja em Atos capítulo 2, não o reino. Então, Pedro também não violaria a autoridade de Deus, que já estabeleceu quando que o reino virá novamente, que será um futuro. Você tem que ver isso através de outros textos. Né? Muito bem. Razão número 8. Pedro foi o pregador do evangelho pessoal em Atos capítulo 2. E aí eu queria trazer para vocês isso aqui, que eu já passei sobre isso antes, mas rapidamente para lembrar. O que é um evangelho do reino? Um evangelho pessoal. Né? O evangelho Deixa aqui. Não sei onde eu pus. O evangelho do reino, ele é os textos que eu li para vocês agora há pouco, de Mateus 3:2, 4:7, arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Esse é o evangelho do reino, o exemplo está lá nesses capítulos. E o evangelho pessoal é aquele exemplo que nós temos de Paulo quando falou com o carcereiro, lembra? Lá em Atos capítulo 16, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Esse é o evangelho da salvação pessoal, simples como isso. Né? Quem estava para ouvir o evangelho do rei? A nação de Israel. E o evangelho pessoal? Todas as nações, Mateus 28, ide por todas as nações. O tipo de salvação oferecida no evangelho de reino, uma salvação nacional, do povo, da nação de Israel. Era isso que estava em mente. E o evangelho do pessoal? É pessoal e individual. Olha as grandes diferenças, não tem nada a ver uma coisa com outra. É individual agora. A apresentação de Cristo no evangelho de reino é como rei, salvador, rei nacional, Israel, povo. A apresentação de Cristo no evangelho pessoal, salvador pessoal. É individual, não é nação e nações, é pessoal. E a expectativa do reino era iminente, que ele estava para chegar. Agora, evangelho pessoal, não tem nada disso, né? Não existe essa tá para chegar. Cada um tem a sua decisão na sua época de como que você vai fazer de Jesus chamado Cristo. Ainda, aqui era o aparecimento do reino, o evangelho do reino pregava o aparecimento de um reino, e o evangelho pessoal, a formação da igreja. A base espiritual, aliança mosaica, né? No caso do evangelho do reino, a base era a aliança mosaica, e a formação da igreja aqui, no caso do evangelho pessoal, é a graça de Deus. Estão todos os versículos aí, mas nós já falamos essa aula, eu não vou parar aqui, tá? Só para lembrar, assim. Quando que foi pregado? Nos inícios dos evangelhos, os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. O evangelho de João já parte mais para o evangelho pessoal e traz ali o foco na salvação pessoal. Assim, não só nos evangelhos, mas também na tribulação será pregado o evangelho do reino, ok? Agora, uma coisa muito importante que eu queria trazer nesse quadro aqui, é para vocês lembrarem o seguinte, gente. No evangelho do reino, assim pregado lá no início, né, dos evangelhos, quando Jesus chegou, esse evangelho do reino, ele não prega sobre cruz, expiação, né, sangue derramado, ressurreição, ascensão, Espírito Santo, perdão dos pecados. Vocês notaram aqui, está meio fora aqui, mas vocês notaram ali no cantinho de cá? Se puder dar um zoom para melhorar ali, fica melhor. Cruz. No evangelho do reino não é abordado isso, não fala sobre a morte de Jesus, não fala sobre o perdão dos pecados, não fala sobre ressurreição, enfim, não aborda, o evangelho do reino não aborda isso. E o evangelho pessoal só aborda isso, é exatamente isso que aborda, tá?
Foca no Senhor Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, a cruz, a expiação dos pecados, perdão dos pecados, é por aí. E a fé, né? Muito bem. Então, Atos, Pedro anunciou o evangelho pessoal, não o evangelho do reino. E aqui eu pus esses versículos para a gente dar uma olhada, eu não pus aqui, então eu vou ter que abrir aqui, se vocês quiserem abrir aí também. Atos 2, e o versículo 23. Olha o que diz, eu vou lendo e vocês vão prestando atenção nas palavras que vão aparecendo aí, olha. Nós estamos falando da época que Pedro está fazendo um discurso lá, já no tempo antes um pouquinho, né, do derramamento do Espírito Santo ali neles. Veja o versículo 23. Sendo esse entregue, está no meio do discurso de Pedro, ele está falando, sendo esse, Jesus, entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós os matastes crucificando-o por mãos de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse retido por ela. Parte do discurso de Pedro. O que ele menciona aí? Crucificando o Senhor, Deus o ressuscitou dos mortos. Vai em frente, versículo 31, ainda no discurso de Pedro, pregando ali para eles. Prevendo isso, referiu-se à ressurreição de Cristo. Onde que eu estou? Aqui. Que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou a corrupção. A esse Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunha. Foi exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isso o que vedes e ouvis. Notaram as palavras e o tom de mensagem evangelística individual da salvação, focado em Jesus Cristo e o seu sacrifício? Lá no reino não era isso. Eu quero só que vocês mudem de ideia e atendam os requisitos do reino. Ok? Versículo 36, mais dois detalhes aqui, 36 e 38. 36. Esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que a esse Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Versículo 38. Respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus para a remissão dos pecados, dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Batizado, remissão de pecados, Espírito Santo, mensagem evangelística pessoal. Eu não coloquei as anotações para fazer isso, mas acho que eu notei que eu preciso só falar com vocês para chamar atenção. Eu não sei o que diz a sua tradução, mas quando você lê o versículo 38, dá uma olhada aí, como é que está escrito. Respondeu-lhe Pedro, arrependei-vos e cada um seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados. Essa é a minha tradução. Como que está de vocês, de alguém? Esse pedacinho aí, batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados. Alguém tem uma versão diferente? Não, né? Está tudo nessa linha? Gente, isso aí está errado. A palavra grega para isso daí, eu ia gastar tempo com isso, mas eu não vou gastar não, vou só falar rapidinho, tá? A palavra grega para isso daí, da original, não é para remissão dos pecados. É devido à remissão. Nós não cremos nisso? Se eu perguntar para qualquer um de vocês aqui, por que você é batizado? Por que uma pessoa tem que ser batizada? O que vocês vão me responder? Porque ela creu, aceitou os seus pecados, não é isso, não é depois. Então o versículo está falando assim, batizado para, alguém vai entender, viu? Tem que batizar para ter os pecados perdoados. Não tem que batizar. Por quê? Por causa da tradução. A palavra original não leva essa interpretação. A interpretação é devido ao fato de que os seus pecados foram perdoados, vocês vão ser batizados. Fala, Edgar. Em remissão de pecados. Como? Em remissão de pecados. Já fica melhor, né? Em remissão dos pecados. Mas, gente, é devido a, não é para a remissão. Está entendido? Acho que todos nós aqui nessa sala até entendemos isso, né? É assim que fomos ensinados todo o tempo, não foi? Agora, quando você lê o versículo, fica a dúvida, né? Então, eu trouxe para vocês essa informação porque eu fui estudar também por causa dessa dúvida e passei para vocês. Não queria parar muito tempo nisso, mas está explicado. É devido à remissão dos pecados que sejam batizados. 9. Nona razão para que o reino, para a gente ver que não foi oferecido em Atos.
estabelecendo as condições do reino que viria no final sobre a terra. Aqui é dado esse trecho que eles usam bastante, muita gente usa para dizer, não, é o reino que está sendo pregado, que é o, como quando eu comecei aqui eu falei, de Atos 3, 19 e 21, né, de arrependei-vos, venham assim os tempos de refrigério, pela presença do Senhor, todos eles usam isso como aqui, está pregando o reino, né? E, na verdade, o que Pedro está fazendo aqui é mostrando as condições do reino que vai acontecer lá quando ele for proclamado novamente. É isso que ele está mostrando aqui, as condições do estabelecimento de um reino lá no futuro. Na verdade, Pedro está fazendo mais ou menos a mesma coisa que o Senhor Jesus Cristo fez. Eu vou mostrar o versículo aqui, ó. Opa, desculpa. Não botei aqui? Porque eu vou ler. Eu não pus escrito. Idêntico ao que Jesus falou em Mateus 23, 37. Vamos lá. Mateus 23, 37. Esse versículo é muito conhecido, vocês vão reconhecê-lo. Mateus 23 e 37. O Senhor Jesus Cristo está fazendo umas palavras muito bonitas e chocantes, emocionantes que a gente vê do Senhor Jesus Cristo. Ele fala assim: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que foram enviados. Quantas vezes eu quis reunir os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quisestes. Rejeição. Eis que a vossa casa ficará deserta. Que casa que é essa? O templo. O que aconteceu no ano 70 da nossa era com Israel? Vocês sabem disso, nessa história? Anos 70 dessa era. Invasão do Império Romano, destruiu Jerusalém e o templo. Não ficou lá pedra sobre pedra. A sua casa ficará deserta, cumprindo-se as palavras do Senhor Jesus, no ano 70, né? Mais para frente. 40 anos depois, quase 40 anos depois que o Senhor falou isso. Declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis, até que venhas a dizer: bendito o que vem em nome do Senhor. Quando que eles vão dizer isso? Israel, nação, na tribulação. Lá eles vão dizer: bendito o que vem em nome do Senhor, e o Senhor vai chegar para resgatá-los no final da tribulação. Então, na verdade, o Senhor estava dando para eles aqui um panorama do que vai ser. O que Pedro fala é isso, na sua fala aqui no seu discurso, das coisas que vão acontecer. Inclusive ele usa a expressão, o qual convém que o céu contenha até os tempos da restauração de tudo. Entenda isso, até os tempos da restauração futura, lá na frente, não é agora. E muita gente confunde isso aqui, achando que está... Para mim é muito fraco esse argumento, que nos Atos dos Apóstolos é oferecido e proclamado o reino. Não é bem assim. Mas é o que a gente ouve por aí. Ok? Último item, terminamos. Os milagres e atos autenticam a nova era da igreja. Aconteceu muitos milagres nos evangelhos, aconteceu muitos milagres em Atos, e não a continuação do oferecimento do reino. Aqui eu queria dizer para vocês isso aqui, ó. Se vocês vão encontrar na palavra de Deus, nas Escrituras, milagres relacionados com alguma mudança de Deus, ou na sua dispensação, na sua administração, na forma de abordar a humanidade. Por exemplo, Deus, na época de Moisés, estava para começar com a lei, ele usou milagres. Foram feitos milagres naquela época, porque estava usando agora Moisés, a liderança, a lei. Outro caso, Deus instituiu os profetas. E aqui nós lembramos de Elias e Eliseu, muitos milagres. Deus usou os milagres para demonstrar a forma que ele estava agindo naquele momento. Aí tem um outro momento, qual? Cristo, quando trouxe o seu reino messiânico, fez muitos milagres para fundamentar o que estava sendo pregado de novo. Os apóstolos na igreja fizeram milagres, porque era a igreja que estava iniciando. E aí vai acontecer outros sinais no final dos tempos, que não tem nada a ver com os sinais do Senhor Jesus Cristo ou dos apóstolos, mas sinais mostrando a chegada do anticristo, sinais e milagres esses sendo provocados pelo próprio Satanás. Então, muito cuidado quando a gente começa a falar em sinais do fim dos tempos, sinais, milagres que vão acontecer, eles virão pelo inimigo, não é por Deus. Então, toma muito cuidado,
que vai acontecer muitos sinais feitos pelo inimigo de Deus na época do anticristo, na chegada do anticristo. Então não vamos ficar botando muito que são milagres naturais, não, cuidado, se for isso verdade, não é de Deus, é do anticristo, ok? Mas o ponto que eu queria trazer aqui, milagres acontecendo em épocas que o Senhor Deus fala de formas diferentes. Bom, em Atos, o início da igreja, milagres aconteceram lá no início da igreja. Versículo de Hebreus 2, 2 e 4, acho que eu não coloquei aqui. Não coloquei. Vamos abrir lá, Hebreus 2, 2 e 4. Vou achar Hebreus aqui. Esses 3 versículos aí, Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu o justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo segundo a sua vontade. Eu queria dizer só que foram confirmados por milagres, se tornou firme, confirmada, através de sinais, prodígios e milagres, ok? Então, só revisando e terminando, só para mostrar quais são, então, as 10. O rei estava ausente. 2, a linguagem era irreversível nos evangelhos. Aconteceu uma nova era já iniciada, quando não estava mais sendo proclamado o reino. O reino é mencionado 45 vezes em Lucas e muito pouco em Atos, e nem era uma proclamação do reino, uma menção sobre o reino. A expressão arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo, nem aparece em Atos, no 6. A mistura das verdades sobre o reino na era da igreja. O tempo do reino foi determinado pela autoridade de Deus. 8. Pedro foi o pregador do evangelho pessoal, Atos capítulo 2. Aquele texto de Atos 3,19 estava estabelecendo as condições do reino que viria no final sobre a terra. E número 10, os milagres em Atos autenticam a nova era da igreja e não a continuação da oferta do reino. Conclusões. O reino messiânico não foi oferecido em Atos. O reino foi postergado para um futuro, na segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. O evangelho de salvação pessoal foi pregado em Atos e nos evangelhos. Jesus deu início à formação da igreja, mistério agora revelado. E só para lembrar de novo, existem interpretações bíblicas nos dias de hoje de que o reino já está presente hoje. É um erro de interpretação. E essa é a razão que eu quis trazer esse estudo para a igreja, para nos alertar, para conhecermos melhor os planos de Deus, os propósitos de Deus corretamente, para que a gente louve e adore melhor o Senhor, com mais conhecimento. A próxima aula será no ponto de parada número 10, sobre a era intermediária, que eu vou estar falando sobre essa era que nós estamos vivendo. Amém.